Boa noite, pessoal que nos assiste. Hoje, mais um dia de simpósio. Dessa vez, vamos gravar mais uma aula. À tarde, um horário um pouco mais cedo no simpósio, mas por um bom motivo, para a gente não perder a grande oportunidade de estar com esse grande especialista em apneia obstrutiva do sono e suas relações com as diversas doenças, como é o doutor Geraldo Lorenzi Filho. Doutor Geraldo, que é professor associado da disciplina de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP e é diretor do laboratório do sono, perdão, do INCOL. Doutor Geraldo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito esse convite de estar conosco nesse simpósio e a palavra é toda do senhor. Obrigado, Matheus. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Parabéns por mais esse simpósio que está ficando já famoso aí, né? No Brasil e no mundo, por que não, né? Obrigado. E eu acho que eu vou falar de um assunto muito interessante para todo mundo, né? Hipertensão em pacientes com apneia obstrutiva do sono. A gente vai fazer uma pequena introdução sobre a apneia obstrutiva do sono e vamos direto ao assunto. Então, a gente sabe que a via aérea superior, né, a gente tem o palato duro, o palato mole, a língua é um músculo enorme dentro da boca, e a gente tem uma propensão muito grande quando está dormindo, relaxa a musculatura, ter o colapso. E isso acaba levando a uma parada da respiração, que é uma apneia, uma parada da respiração, ou uma hipopneia, que é a redução do fluxo. Então, a gente acaba tendo engasgos durante a noite, justamente porque essa região é estreita, e essa doença é tremendamente comum. E ela causa sintomas tanto noturnos, porque como a via aérea está estreita, existe a vibração, levando a ronco, paradas observadas, às vezes isso é uma dica super importante, sono fragmentado e não reparador. Mas o que é curioso é que a maior parte das pessoas que sofrem desse problema não se dão conta. E as consequências diurnas também vêm. Sonolência, diminuição da produtividade, perda da memória, libido, qualidade de vida, sintomas depressivos. Por quê? Porque você está dormindo mal e com um sono fragmentado. Então, a apneia obstrutiva do sono, ela pode levar a muitos sintomas. E a forma clássica de fazer o diagnóstico é através da polissonografia. Polis são vários, sono, grafia é o registro. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma pessoa dormindo. A gente tem o eletroencefalograma, cinta abdominal, cinta torácica, cânula e o nível de oxigênio com oxímetro de alta resolução. Se a gente se atentar a esse canal aqui, que é o canal da cânula, existe uma redução importante aqui do fluxo aéreo, que é uma hipopneia. Aí a pessoa acorda, volta a respirar, faz um outro evento aqui de apneia, depois volta a respirar e faz um outro evento. E a principal consequência é essa hipóxia intermitente. Então, a hipóxia intermitente é o principal fator de risco cardiovascular. Além dos microdespertares, né, porque a pessoa só sai dessa encrenca com microdespertar, que também ativa o sistema nervoso simpático, e a geração de pressão intratorácica negativa, porque o tórax e o abdômen estão mexendo, mesmo quando o fluxo aéreo para. Isso gera uma pressão negativa que dificulta o bombeamento do sangue, então aumenta a pós-carga do ventrículo esquerdo. Então, a gente tem como principal mecanismo ligando a apneia do sono, a doença cardiovascular e a hipertensão, é a hipóxia intermitente. Isso leva uma série de reações durante a noite, que acabam levando a dislipidemia, inflamação, resistência à insulina, geração de radicais livres, aumento da atividade simpática, e isso são os mecanismos intermediários que podem contribuir, principalmente a atividade simpática, para a hipertensão. Agora, o que chama atenção é a prevalência da apneia do sono. Nesse estudo feito na cidade de São Paulo, com mais de 1.000 adultos escolhidos pelo Datafolha, portanto, representativos da cidade, a gente vê aqui o homem em vermelho e a mulher em azul, a prevalência de apneia do sono de acordo com a faixa etária. Até os 40 anos e 50 anos, o homem tem muito mais apneia do que a mulher. Mas veja que a prevalência vai aumentando com a idade, e se a gente considerar a apneia do sono como aquele índice que a gente falava inicialmente, de apneia e hipopneia, os engasgos, maior do que 5 com sintomas,
ou maior do que 15, independente de sintomas, 33% da população tem algum grau de apneia. É só que quando você chega em pacientes que já têm doença cardiovascular, e essa é a pergunta que a gente quer responder, os pacientes que já têm hipertensão arterial, a prevalência é muito alta. Aqui a gente tem a prevalência de apneia do sono em pacientes com hipertensão arterial resistente, que tomam, portanto, 3 drogas, têm dificuldade de controle da pressão, hipertensão arterial, fibrilação atrial. Insuficiência cardíaca é um pouquinho diferente, porque eles têm muita apneia central, e doença arterial coronária. Vejam que aqui a gente está falando de apneia moderada a grave, o IH acima de 15, então é um cutoff um pouquinho mais restrito do que no slide anterior. Metade da população, hipertensão resistente, 64%. Então é um escândalo, porque a maior parte desses pacientes seguem sem diagnóstico e sem suspeita diagnóstica. A gente sabe que a apneia do sono, como a gente vai ver adiante, pode contribuir para a própria hipertensão. Então, nesse trabalho que a gente fez junto com o Dante Pazzanese, 125 pacientes que tinham hipertensão resistente e estavam investigando causas secundárias de hipertensão, né? E a gente vê aqui que a frequência de apneia obstrutiva do sono deu 64%, apneia moderada a grave. Então, quando a gente pesquisa causas secundárias, hiperaldo, doença renovascular, doença renal crônica, é muito mais raro do que a apneia obstrutiva do sono. É uma doença extremamente comum, né? E a gente tem, então, cada vez mais formas simplificadas de fazer diagnóstico. A gente não pode depender da polissonografia. E eu dou o exemplo aqui da Biologix, que é uma startup que eu participo. Você tem um oxímetro de alta resolução, coloca isso, baixa o aplicativo no celular do paciente, e você tem um exemplo de um paciente com a oxigenação estável durante a noite inteira, e um paciente com o IDO, que é o índice de dessaturação, que tem uma correlação enorme com o IAH, que a gente falava que era o índice de apneia e hipopneia, porque cada vez que o indivíduo para de respirar, o oxigênio cai e ele volta a respirar, o oxigênio sobe. Então, com métodos simples, a gente espera destravar essa questão do diagnóstico da apneia do sono em pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica. Então, a gente tem aqui a saturação de oxigênio, as saturações marcadas automaticamente, a frequência cardíaca e o movimento, que também infere se o indivíduo está acordado ou dormindo. Então, lembrando, né, que IH ou IDO, o IDO é o índice de dessaturação, e a dessaturação é o oxigênio caindo e voltando a subir. 0 a 5 é normal, 5 a 15 é leve, 15 a 30 é moderada e acima de 30 eventos por hora é grave. Vamos falar um pouquinho do tratamento, porque se a gente quiser estudar a relação da apneia do sono com hipertensão, a gente precisa tratar a apneia do sono e ver como que essa relação se estabelece. Então, a gente tem um indivíduo aqui, controle, né, a ressonância, a língua, o palato duro, e aqui a passagem de ar em preto, e o indivíduo com a apneia do sono, com uma redução importante dessa passagem de ar. E a gente sabe que hoje um dos grandes fatores de risco, além da idade, é a obesidade. Aqui em branco, né, uma camada de gordura na região posterior, mas também na língua, né? A língua é um músculo enorme, então comprimindo a passagem de ar, dificultando. E o tratamento clássico é o CPAP. O CPAP é uma máscara que o indivíduo coloca, pressão positiva contínua na via aérea, joga ar sob pressão e abre a garganta, e resolve o problema. Então, aqui o indivíduo dormindo, uma polissonografia, ele acorda, dorme, toda vez que a linha está aqui em cima, ele está acordado, esse é o início da noite, em torno de 23 horas, e aqui em torno de 6 da manhã. Então, quando ele está acordado, a linha está aqui em cima, o sono profundo é para baixo, ele não tem sono profundo nessa primeira metade da noite, ele teve um REM, que é esse vermelho, que é a fase do movimento rápido dos olhos, aqui os eventos de apneia e hipopneia, com quedas importantes da saturação de oxigênio. Aqui ele acordou, colocou o CPAP,
ele passa a ter sono profundo que ele não tinha antes, tem um rebote de sono REM, e olha a saturação de oxigênio, estabiliza. Tem um outro evento residual, porque estavam ajustando a pressão do CPAP. Então, o CPAP, ele, de fato, elimina a apneia. E a gente sabe que a apneia do sono, aqui a gente está tendo os movimentos respiratórios, ativam o sistema nervoso simpático, aqui, atividade simpática, aumentando, causando picos hipertensivos, aqui a pressão arterial medida batimento a batimento. E a gente tem vários trabalhos, esse é um trabalho clássico, publicado em 2003 no Circulation, onde os pacientes com apneia do sono e hipertensão arterial foram randomizados para usar o CPAP ou não, e o CPAP teve uma queda em torno de 9, 10 milímetros de mercúrio na pressão média, sistólica e diastólica. É um efeito bastante importante. Esse estudo é um estudo muito bem feito, mas vários estudos posteriores mostraram que a queda de pressão é um pouco menor, talvez porque tenham incluído pacientes que não eram hipertensos ou porque não mediram a pressão batimento a batimento, como foi nesse caso. Nós fizemos esse estudo, então, pacientes com apneia moderada grave, IH acima de 15, o índice de apneia, fizemos contagem de pílulas, eram pacientes com hipertensão resistente, e eles foram randomizados. Aqui a gente tem um mapa de 24 horas, em azul controle e o vermelho a queda da pressão arterial, em torno de 4,6 milímetros de mercúrio, tanto a pressão sistólica, diastólica um pouquinho menos. Então, sugerindo que, de fato, a apneia obstrutiva do sono está contribuindo para esse quadro. Agora, a gente tem esse outro estudo, um estudo espanhol muito bem feito, eles acompanharam os pacientes que tinham feito o exame do sono e foram ver a incidência acumulada de hipertensão. Eles não eram hipertensos no primeiro momento. E vejam que quem tinha apneia obstrutiva do sono grave teve mais chance de ter hipertensão desenvolvida ao longo dos 15 anos seguintes do que a apneia moderada, leve ou sem apneia. Todo mundo tem uma chance que vai aumentando de ter hipertensão, mas quem tem apneia grave. Agora, o subgrupo tratado com CPAP, não foi estudo randomizado, houve um efeito protetivo, a razão de chance menor do que 1,071, sugerindo de fato que o CPAP, o tratamento da apneia, previne esse quadro de desenvolvimento de hipertensão. A gente já falou que trata a apneia, melhora a hipertensão e aqui diminui a incidência de novos casos de hipertensão. Esse efeito na pressão arterial, ele é maior em pacientes com hipertensão resistente. Aqui tem o efeito positivo, aqui o efeito neutro. E quando a gente pega pacientes normotensos e hipertensos, muitos desses estudos não são significativos. Então, depende muito do estado basal do paciente. Mas nos pacientes hipertensos, existe sempre uma chance maior de você corrigir ou melhorar a pressão arterial desses pacientes. Eu gostaria de finalmente agradecer o Matheus, agradecer todos os organizadores do simpósio e falar que a gente trabalha no laboratório de investigação médica, onde a gente tem um grupo multidisciplinar, otorrino, psiquiatra, pneumologista, cardiologista, clínica médica e vários outros grupos tentando estudar essa relação da apneia do sono com doença cardiovascular, em especial com a hipertensão arterial sistêmica. Eu gostaria de agradecer mais uma vez imensamente o convite e dizer que esse eu acho que é de fato um caminho, a investigação da apneia do sono em pacientes com hipertensão arterial. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Geraldo. Foi mais uma aula fantástica do senhor. E só para encerrar, queria fazer um questionamento para o senhor. Ontem, na nossa mesa de abertura, a gente falou um pouquinho sobre diagnóstico de hipertensão e os diferentes métodos de avaliação.
se frisando muito bem os métodos domiciliares para ver uma reprodutibilidade até melhor, além de ver os eventos de jaleco branco, mascarada, mas também uma reprodutibilidade do dia a dia do paciente. A Biologix, no lugar da polissonografia tipo 2, ela, ela teria uma reprodutibilidade melhor do som no dia a dia do paciente, visto que quando ele vai ver a tipo 2 tem a cânula nasal, tem a oximetria de pulso, acaba sendo um sono um pouco mais Um desconfortável. monte de fio na cabeça, né? Exato, também. Acaba sendo uma noite de sono mais difícil para o paciente do que uma tipo 4, por exemplo, que é o caso da Biologix. Não, sem dúvida. A gente acredita muito nisso, principalmente porque vários trabalhos recentes têm mostrado, quando você faz uma polissonografia completa e vem um monte de canal, o principal marcador de risco cardiovascular é justamente a hipóxia. Então, se você está medindo o principal marcador de risco cardiovascular, você, pelo menos para o cardiologista, você está trabalhando exatamente com as consequências principais. O Biologix é um exame simples, você coloca no dedo, você pode dormir de lado, e a gente tem vários pacientes que fizeram a polissonografia tipo 1, aquele monte de fio, dormiram de barriga para cima, normalmente eles dormem de lado, e quando dorme de lado não tem apneia. As mulheres sabem, né? Dá uma cutucada no marido, no namorado, vira de lado, ronca menos, porque a língua cai menos para trás. Então a gente acredita que de fato esse é o futuro que veio para ficar. Nós temos um estudo de validação contra a polissonografia, que foi a tese do Jorge, com 304 polissonografias, e agora temos a tese da doutora Rosa, que acabou de ser publicada, com mais de 400 pacientes que fizeram a poligrafia em casa. E aí mostrou que o Biologix ele tem uma reprodutibilidade enorme, tanto contra a polissonografia quanto contra a poligrafia. De tal forma que a gente acredita que esse é um futuro que já está aí, né? Porque a gente precisa destravar essa questão do diagnóstico da apneia do sono, que a maior parte dos pacientes segue sem diagnóstico, sem suspeita de diagnóstico. Obrigado pela pergunta, Matheus. Eu que agradeço, doutor. Realmente, junto da hipertensão, que é o tema principal do nosso simpósio, que também é uma doença subdiagnosticada ainda, por mais que tenha uma elevadíssima prevalência, a apneia do sono, ainda mais pela dificuldade do diagnóstico ainda extremamente maior do que a dificuldade do diagnóstico de hipertensão. Então, realmente pode ser que as novas tecnologias ajudem a melhorar realmente esse diagnóstico, porque esse diagnóstico não tem como fazer o tratamento correto. Obrigado, doutor, mais uma vez por estar conosco nesse simpósio e foi um prazer enorme. Obrigado, viu, Matheus, pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Eu estive vendo o programa inteiro, realmente está fantástico. Obrigado, doutor.